Olá, que a graça do Senhor Jesus mais uma vez lhe alcance. Estamos prontos para estudarmos mais uma vez a palavra de Deus e agradeço a sua companhia. Vamos juntos? Êxito na missão. Não se esqueça de se inscrever caso não tenha feito e de deixar o seu gostei no final aí do nosso conteúdo. Êxito na missão. Bom, o que podemos definir como sucesso na missão? Seria igrejas cheias, em franco crescimento? Seria alcançar todos os povos da terra com o evangelho? Tudo isso faz parte da missão e é importante e é bom que nós alcancemos. Porém, nunca se esqueça daquele princípio que o Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O nosso foco está no processo. O crescimento, a salvação e a conversão das pessoas, esse é o foco de Deus. Nós precisamos somente nos engajarmos no processo de pregar o Evangelho. Já vimos que o objetivo central de Deus sempre foi salvar a humanidade perdida. E essa humanidade, ela é ampla, é universal. Onde houver gente, onde houver um grupo étnico, ali deve chegar a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Veja qual que é o propósito de Deus para com o seu povo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, nos diz assim, ó: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho, é preparar um grupo de pessoas, ou quer dizer, é preparar uma igreja para se encontrar com Cristo, e que essa igreja seja pura, imaculada, né? Alguns textos aqui nos ajudam a entender qual será o caráter daquelas pessoas que seriam seguidores de Cristo. Nós já vimos aqui o primeiro dessas características, né? Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, a pureza da virgem pura, como virgem pura. Que mais? O que caracteriza os santos dos últimos dias? Em Isaías 30, versículo 21, nos diz: se ouvires atrás de ti uma voz, esse é o caminho, segui-o. Ou seja, o povo de Deus dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Em João 10, 27, fala que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ouvirão a minha voz. E elas dão ouvidos à voz do Espírito Santo, são influenciadas pelo Espírito. Então, além de ser uma igreja pura, uma virgem pura, também os salvos dos últimos dias ouvem a voz do Senhor. O que mais? Além disso, eles andam na verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 9, fala que Deus mandou a operação do erro para que eles creiam na mentira, já que não acolheram o amor pela verdade. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, eu gostaria de ler para você. Nos diz qual é o antídoto contra esse estado de coisas, de acreditar na mentira por não ter amor à verdade. Em Hebreus capítulo 3, o versículo 12 nos diz assim: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Percebeu isso? São duas coisas importantes que eu gostaria de destacar aqui. Perverso coração de incredulidade, aqueles que não creem. Ou sejais endurecidos pelo engano do pecado, porque haverá um grupo de pessoas que, não amando a verdade, irão preferir crer na mentira. Em 1 João capítulo 1, verso 8, fala que se falarmos que não temos pecado algum, a verdade não está em nós. Apesar de que nós andamos na verdade, nós reconhecemos que somos pecadores. E aí o último elemento é que são lavados pelo sangue de Cristo, porque o verso 9 de 1 João capítulo 1 diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Em Apocalipse 7, versículo 14, nos diz assim, 7, versículo 14, escute bem. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Somos salvos única e exclusivamente pelo sangue de Cristo. O apóstolo Pedro nos diz que não foi com ouro ou prata ou coisa semelhante que fomos comprados, nossa maneira fútil de viver, mas pelo sangue de Cristo, sangue precioso de Cristo, como de cordeiro sem mácula. Então veja que é o sangue de Cristo. Então, olha só, o que a lição diz assim, os discípulos de Jesus são puros e permanecem leais a Ele como uma noiva pura ao seu noivo. Primeira característica. Eles seguem o Mestre à medida que Ele os conduz por meio da voz mansa e suave do Espírito Santo. Segunda característica. Isso inclui levar-nos ao trabalho missionário aos outros. Então, a igreja tem essa missão de falar de Jesus às outras pessoas. Não há engano nesses discípulos. Eles não são desviados por dúvidas debilitantes, falsos ensinamentos, nem imoralidade. E eles não se sentem moralmente superiores aos outros. Reconhecem que são imperfeitos e que necessitam da graça e da misericórdia divinas purificadoras. Visto que compreendem isso, também estão abertos a receber correção e instrução de outros crentes. E o sucesso da missão está em fazer esse tipo de discípulo. Então, veja que essa é o foco da missão, o processo. Nós precisamos estar envolvidos no processo, porque a salvação, a transformação, a purificação é somente por meio de Cristo. Então, nos concentremos na nossa parte a fazer, pregar o Evangelho. Estar envolvido no processo do testemunho, do discipulado. E a conversão e a transformação só vem através de Cristo. Olha que coisa interessante. Essa é a nossa missão. E teremos êxito nessa missão porque ela não depende tanto dos seres humanos falíveis e fracos, depende mais de Deus do que de nós. Deus vai alcançar o mundo com pessoas que se colocaram nas mãos de Deus. Seja eu ou você, ou comigo ou sem mim, o Evangelho vai ser pregado, mas que seja comigo também, que seja com você também, que você se envolva de maneira poderosa na pregação do Evangelho. Eu não tenho dúvida que se assim você o fizer, se você fizer, você vai encontrar o sentido da sua existência nesse mundo. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude para tanto, Senhor. Queremos que o Evangelho seja pregado no mundo, mas não queremos ficar de fora. Usa-nos, Senhor, para pregar o Evangelho. Usa-nos, leva-nos, dê-nos a palavra e o Espírito Santo, para que ao chegar ao coração das pessoas, elas possam ser sensibilizadas por esse Evangelho e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã estaremos mais uma vez juntos. E amanhã nós iremos estudar o título Missão Concluída. Você não perde por esperar. Aproveite bem o seu dia.